Vamos então para 1 de Pedro, capítulo 2. A partir do primeiro versículo, leremos 10 versículos. Deixando, pois, toda malícia, e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que provaste que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele a pedra reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Glória a Deus, palavra de Deus. Senhor, nós te louvamos pela palavra escrita, pela porção lida, te louvamos pela presença viva do Senhor conosco. Confirme os propósitos, nós declaramos esta workshop consagrada a Ti, para o bem da igreja, para levantar homens e mulheres, jovens, adolescentes de Deus, para, Senhor, a formação, as instruções do Senhor, para a igreja viva deste tempo. Abençoe e que ao final desta workshop, a glória do Senhor tenha feito de nós pessoas mais fiéis no trabalho do Evangelho. Abençoa a todos, fica conosco, confirma o Senhor falando e instruindo a cada um, em nome de Jesus. Quantos assim concordam, diga amém, Senhor. Amém. Tomem assento adorando, bendizendo o santo nome do nosso Senhor. Então, estamos diante do início, não é? Estamos para o início desta workshop. Teremos alguns domingos que vamos ter eventos e por isso não, mas sempre dando a sequência. Quando nós lemos esse texto, no versículo 9, nós lemos que nós somos este povo, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Nós temos um propósito como povo, enquanto povo de Deus, anunciar as virtudes do nosso Deus, não é? Anunciar o poder do nosso Deus. Qual é o principal poder que eu deveria anunciar do meu Deus? Talvez dois principais, né? Primeiro, o poder de salvar. O nosso Deus, Ele veio e conquistou a nossa salvação e Ele tem o poder de salvar, não é? E depois, falar dentro disso do poder do arrependimento, porque o que nos leva a essa palavra de salvação e ao Deus que salva é o arrependimento. Por isso, Jesus
ressurreto, quando se apresenta aos seus discípulos em Lucas 24, de 40 a seguir, ele vai falar para os discípulos que eles devem ir e anunciar o arrependimento. Não é? Tem hora que Jesus fala, ide, por exemplo, em Marcos 16, 15, ide e anunciar meu evangelho. Então, Mateus 28, 18 também, quando ele diz que tem todo o poder, e depois ele diz de anunciar, ele tá mandando anunciar o evangelho. Agora, quando ele fala com os discípulos, ele diz, anunciai o arrependimento. Peraí, não está tendo uma contradição? Não, é a mesma coisa, o evangelho é o evangelho do arrependimento. O evangelho me ensina a me arrepender da vida que tenho, de quem eu sou, e me converter ao Senhor, para me transformar em quem Ele é. Essa é a nossa caminhada, cada dia imitar Jesus, conhecer Jesus, né? Por isso que o Espírito Santo, ele vem, e uma das suas funções em nós, 4,19 de Gálatas, é formar Cristo. Formar Cristo em nós. E Paulo muitas vezes fala, Cristo em vós. Então, e Paulo diz assim, já não vivo eu, Cristo vive em mim. Então, olha lá, 4,19 de Gálatas, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja, esse é o trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não conforma com coisas erradas em nós, ele quer tirar essas coisas, e ele quer nos levar a viver uma vida que verdadeiramente glorifica a Jesus Cristo. Amém? Então, muitas funções. Quando nós lemos, ide por todo mundo anunciar o meu evangelho a toda criatura, nós estamos ouvindo uma ordem para os discípulos ou para a igreja? Para a igreja. Anunciar as virtudes daquele que nos salvou, está dizendo aqui para quem? Para os discípulos ou para a igreja? Porque ele está chamando nós de povo seu, adquirido, eleito. Então, ele está falando da igreja. A igreja. Efésios 2,8, coloca aí DCM. Efésios 2,8 nos ajuda muito. Pela graça, sois salvos, por meio. Então, a graça é pela graça que eu sou salvo, mas eu tenho que ter uma resposta. Não é? Deus escolheu um para condenação, outro para salvação e pronto. Não. Pela graça sois salvo, está certo, mas por meio da fé. Fé de quem? A minha. Por meio da fé. E isso não vem de vós. O que não vem de nós? Não, a graça. Oxa, a fé. A graça. Por quê? Pela graça sois salvos. O meio é a fé, e isso não vem de vós, a graça vem de Deus, a fé é nossa. Por isso que a Bíblia diz, tendes fé. Ora, a fé é o firme fundamento, tem que estar em nós temos que crer, nós temos que nos levantar. Isso não vem de vós, coloca aí, isso não vem de vós, é dom de Deus. Glória a Deus. E aí vem o versículo 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aí, se terminar só até aqui, parece que estava muito bom, né? Mas tem o 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as quais Deus preparou. Então, se eu tenho a graça, respondo com a fé, eu tenho que ter obras. Por isso que Tiago não contradiz Paulo, ele ajuda Paulo quando diz, mostra-me as tuas obras e eu vou conhecer a tua fé. Então, se eu tive fé nesse Cristo, e por causa dessa fé eu alcancei a graça, certamente viverei fazendo e praticando boas obras. Amém? Isso é para quem? Para a igreja. Paulo não escreveu para os discípulos, Paulo escreveu para a igreja.
Pedro não escreveu para os discípulos de Jesus, ele escreveu para a igreja de Jesus Cristo. Amém? Então nós somos chamados todos para sermos obreiros. Diga para o seu vizinho: tu és chamado para ser obreiro assim como eu. Diga: assim como eu. Pergunte aí, o que você está fazendo para Jesus? Tem gente que está fazendo raiva, né? Não tem gente que está fazendo raiva? Tem gente que não trabalha e atrapalha, só dá problema. Olha, segundo o dicionário, a palavra obreiro quer dizer operário, quer dizer trabalhador, quer dizer aquele que trabalha. Obreiro quer dizer trabalhadores da obra de Deus. Irmão, quando eu disse aqui trabalhadores da obra de Deus, dá para vislumbrar, dá para ter uma noção do quanto o mundo seria diferente se toda a igreja trabalhasse para Jesus. Cadê? Glória a Deus. Não dê agora, senão fica falso. Porque Jesus quer a salvação de todo o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pedro falou assim que tudo que tinha que cumprir, 1 de Pedro 2, 3, 9 parece ali, que tudo que tinha que cumprir, os sinais, tudo já aconteceu. Mas o que está agora ainda funcionando é a medida da longanimidade de Deus, porque Ele não quer que pessoas pereçam, Ele quer que nenhum pereça. Deus quer a salvação do mundo inteiro, e Ele chama a igreja para isso, para trabalhar por Ele, para trabalhar com Ele. Deus não quer que a igreja saia dos seus empregos, preste atenção e olhe para cá, por favor. Deus não quer que as pessoas saiam do seu emprego, dos seus lugares, e vão para os montes, como os puritanos em uma ocasião fizeram, para eles terem só a aldeia deles, só a aldeia dos salvos. Deus não quer isso. Deus nos colocou no meio das sociedades para resplandecer como astros no mundo. Uracaê, Banai. Onde Deus te colocou, Ele quer te usar como luz. Mas sabe o que acontece? Muitos onde estão colocados estão em adultério, estão em prostituição, estão mentindo, não têm exemplo de vida, não dão exemplo nos teus trabalhos, nas suas funções. E mancham o nome do Senhor, se aquele é crente. Sabe aquela pessoa que vive dando problema lá, falando mal dos outros, e ainda fica usando o nome de Deus? Ela diz que é crente. Está entendendo, irmãos, o grande e grave problema, e o porquê que Deus está nos dando uma workshop, quero ser obreiro de valor? Deus quer que todos nós resplandecemos. O que é resplandecer de Filipenses 2,15, como astros no mundo? É que onde há treva, que nós tenhamos luz. Olha o que diz Filipenses 2,15. Para que sejais irrepreensíveis. O que é irrepreensíveis? É um funcionário que vive dando problema, que não faz o que tem, chega atrasado, não tem compromisso, fica inventando história. Isso é irrepreensível? Ele quer que nós sejamos irrepreensíveis e sinceros, ou seja, sem ceras, a etimologia da palavra, sem falsidade, sem maquiagem, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio, não é fora da geração, não é na montanha como Pedro queria ficar, no meio de uma geração corrompida e perversa. Eles são corrompidos, nós não. Eles são perversos, nós não. Entre a qual resplandeceis como astros no mundo. No meio das trevas tem que ter luz em nós. Amém? Tem glória a Deus pela essa coisa?
E como nós estamos em nossos trabalhos, o nosso emprego, nós temos que ser o melhor daquele lugar. E não o melhor para ser exaltado, não, o melhor para que Jesus seja glorificado. Por isso, quando depender de vós, tende paz com todos. Compreenda essas coisas. Então, a chamada de Deus é para a igreja. Seria muito sem nexo, somente os pastores, as pastoras, os nomes tantos que tem hoje, né? Os apóstolos, os bispos, os patriarcas, eles inventam tanto nome, não sei para que isso, né? Os bispos primais e outros. Então, não, seria muito sem sentido que o altar fosse santo e que a igreja não precisasse ser, que o altar fizesse um serviço para Deus e que a igreja não fizesse, não. É o povo de Deus adquirido. Nós somos sacerdócio. Nesse ponto de vista teológico, e eu já ensinei isso aqui há alguns estudos atrás, nós todos somos sacerdotes de Deus. E o que o sacerdote fazia no Antigo Testamento? O sacerdote levava o povo a Deus, e o sacerdote trazia Deus ao povo. Então, o elo de ligação da terra com Deus é a igreja. Assim como somos, irmão Paulo, o sal e a luz dessa terra. Está prestando atenção? Nós somos o sal e a luz dessa terra. Tem muita coisa errada e perversa na terra? Tem, mas nós somos aquilo que ainda retém, segura. É aquilo que ainda... Você chega num lugar, quando você tem exemplo de vida, e as pessoas sabem quem você é em Cristo, as pessoas estão contando piadinhas sem graça, elas param. Elas estão xingando, o irmão está aqui. Porque a igreja é o equilíbrio, é o que sustenta ainda, é o que inibe essa terra de se tornar perversa, caída na sua totalidade. Você é sal, você é luz, nós somos obreiros para isso. Alguém entende isso? Observe bem, irmãos, que nós somos esses trabalhadores. A obra de Deus significa serviço de Deus, para Deus. Agora entenda, serviço e não ser visto. Se você faz alguma coisa para ser visto, para ser reconhecido, para ter primazia nisto ou naquilo, para ter o seu nome lido lá na frente, você está no lugar errado. Isso aí é o reino dos homens. No reino de Deus, a gente faz em oculto e é reconhecido pelo Deus Todo-Poderoso. O que faz à direita, não saiba à esquerda. Nós não fazemos para que tenhamos reconhecimento. Sabe por que a igreja de hoje muitas vezes é triste? Em muitos lugares, muitas pessoas tristes, porque elas querem ser reconhecidas. Tudo que eu faço nessa igreja ninguém vê. Aplauda aí, aplauda. Aplauda. Porque é isso. O que você faz na igreja não é para ninguém ver. Diga, ninguém me vê nessa igreja. A gente não vai para a igreja para ninguém nos ver. Por isso não precisa vestir uma roupinha melhor. É bom só na Santa Ceia mesmo, que é um dia especial nosso para Jesus. Eu lembro quando novo convertido, eu comprei meus primeiros ternos, tudo de linho. Tinha condição. Eu só vestia jeans com o gavião aqui, ó. Tipo Wesley na época. Wesley, vocês precisaram ter conhecido ele. Que coisinha mais esquisita ele era. E aí,
Agora eu converti pela primeira vez na vida e usar social, né? Primeira vez não, eu usar no banco forçado. Aí, mas agora, né, terno e tal. Aí eu comprei um terno, fiz lá com Pisuti, um melhor alfaiate de Goiatuba. E aí fiz aquele terno e tal, e vim, né? Aí o Dalton Maroche, que era um dos meus patrões, falou assim: ô Zaca, que era meu apelido, para que isso? Que exagero é esse? E era final de ano, Santa Ceia, a passagem do ano. Aí ele disse: você está vestindo isso para quê? Aí eu falei: eu vi o diabo falando na boca do cabra. Eu falei: eu ia para o mundo no Réveillon, comprava roupa caríssima, tudo na etiqueta para passar o Réveillon. Agora eu vesti de terno para passar diante do meu Senhor que me salvou. Os propósitos, mas são ocasiões especiais. Fora disso, para quê? Qual o objetivo de vestir um vestido mais bonito que o das outras? Uma coisa mais bonita que os outros? Não, vista-se bem. O que é vestir bem? Aquilo que te agrada, e não para chamar a atenção dos outros. Aquilo que faz você sentir bem, e não melhor do que os outros. Seja normal. Vira para o seu irmão, eu estou no vira hoje. Vira para o irmão, seja normal. Não precisa aparecer. Eu tinha um pastor Serivaldo dos Reis, ele dizia: quer aparecer, põe uma melancia na cabeça, né? Aí não quer aparecer, vista normal, mas vista-se bem, sinta-se bem nisso. Então não é ser visto, é serviço, ok? Obreiro pode ser definido também como aquele que coopera no desenvolvimento de um projeto ou de uma ideia. Então nós cooperamos para o desenvolvimento de um projeto de Deus, a salvação de todos. Amém ou não? No grego o termo ergates, trabalhador, obreiro, deriva-se do termo ergon, que denota trabalho, ação, ato, é uma atitude, é algo que está em nós. Filipenses 2:25 e Filemão 24 é usado o termo sunergos, cooperador. Em Filipenses 4:3 o plural, cooperadores. Em 1 aos Coríntios 3:9, cooperadores de Deus, ou seja, trabalhadores pertencentes a Deus e servindo a Deus. Agora, como servir a Deus sem liderança? Cada um faria o que desse na cabeça, seria desorganizado e sem resultados que fizesse diferença. Por isso Deus levanta pastores para as ovelhas, conforme a palavra. Pastores que não devem fazer do rebanho o seu próprio rebanho, mas do rebanho, rebanho de Deus. E ele deve, a liderança deve, pode se chamar de pastores, pode se chamar de bispos e de outras nomenclaturas, mas esse líder eclesiástico, essa líder, deve organizar a igreja como corpo. O corpo tem as suas funções. Nós temos um cérebro, sim ou não? No caso da igreja enquanto corpo, entendemos que o cérebro é Jesus. E se o cérebro é Jesus, o pastor é um subcérebro. Porque ele tem que fazer o que o cabeça da igreja faria. Então tem que ter um preço alto de comunhão, de vida espiritual. E nem sempre é fácil isso. Mas ele tem que tentar, a liderança tem que tentar discernir as direções que o Senhor quer para aquela igreja, porque o cabeça é que governa o corpo. Amém? As irmãs nos encontros de casais dizem: mas é o pescoço que governa a cabeça. Não é, irmã, é o cérebro que ordena o pescoço. Sim ou não? Entendeu? Não precisa explicar não. Mas é a forma que Deus... E outra coisa importante para você observar: quando Deus dá lideranças, Ele não está dizendo que
humanamente alguém é maior que outro. Não, humanamente somos iguais. Somos iguais. Temos deveres e direitos iguais. Mas enquanto organização, tem que ter liderança, senão não existe de forma alguma nenhuma organização. Então Deus quer que a igreja seja organizada, então Ele deu líderes para a igreja, né? O primeiro líder é o pastor, fisicamente, né, humanamente. Os outros demais são abaixo dessa liderança. E existe uma visão só para a igreja. Preste atenção. A visão que Deus traz para este líder para passar para a igreja. Então, tudo isso exige muito de todos para entender isso, ok? O pastor Cleomar, ele é gerente da Pneulândia aqui em Anápolis. E graças a Deus que é uma das filiais mais produtivas. E como que essa filial vai funcionar se cada um naquela empresa fizer o que der na telha? Se o irmão Cleomar pedir algo e a pessoa próxima após ele no organograma, na hierarquia, falar assim, ele falou, mas não concordo, não, eu vou aplicar a minha visão. Funciona, irmão Cleomar? Não funciona. Tem que ser uma só visão para todos. Por isso que líderes de departamentos dão respostas à liderança conforme aquilo que foi dado para ser feito. Está entendendo, sim ou não? Isso é organização. Todo departamento tem essa organização dentro de si. Quem fala naquele departamento é o líder do departamento, mas há um pastor que é líder sobre este líder. Mas aquele departamento deve responder àquele líder, e aquele líder fazendo conforme ele está respondendo à liderança acima dele. Está entendendo? É uma hierarquia. Quer fazer isso funcionar na sua casa? Entenda o que Deus falou quando o marido é o cabeça. Entenda que abaixo do marido está a esposa e abaixo da esposa estão os filhos, em termos de hierarquia. E é assim que Deus abençoa. O marido é o cabeça da esposa. E a esposa, ela vai ser aquela que vai fazer algo debaixo dessa liderança. Só que Efésios 5:21 diz, antes de falar sobre essas questões do marido, a função, a esposa, etc., sujeitai-vos uns aos outros. Então o marido se sujeita à esposa, a esposa se sujeita ao marido, mas há uma hierarquia de liderança. O marido é o cabeça. Entende? Somos iguais, porque para Deus não existe macho e nem fêmea, mas para funcionar um lar existe hierarquia. Entenderam? Quem está entendendo? Um exemplo muito legal para a gente entender o que é isso, é quando nós olhamos a relação de Moisés, Miriam e Arão. Moisés, ele era irmão mais novo. Então, quando eles estavam dentro de casa, a liderança sobre Moisés era seus irmãos. Mas quando eles estavam fora de casa, a liderança era quem? Moisés, porque ele era o cabeça. Ele era o líder de Israel, ou daquele que seria chamado Israel. Ele era líder do povo de Deus, os hebreus. Então, quando Moisés estivesse dentro de casa e falasse como líder, tinha que ser respeitado, ouvido e obedecido. Mas se Moisés ali estivesse como irmão, e a Miriam falasse, Moisés tinha que obedecer Miriam, enquanto irmão, na família, dentro de casa. Está entendendo ou não? Por isso Paulo teve que doutrinar essa questão, quando a salvação foi chegando aos escravos e aos senhores. Senhores naquele tempo eram os donos dos escravos. Aí o escravo tinha um encontro com Deus, né? Tem alguns escravos citados na Bíblia. Quando eles tinham um encontro com Deus,
e Deus os enchia, e Deus os levantava, eles eram às vezes consagrados a presbítero. Agora imagine um senhor convertendo, chegando para a igreja, e o presbítero escravo ali na igreja é líder dele. Por isso Paulo, vendo isso, teve que doutrinar sobre a questão do respeito, a questão de quem é quem, a questão da postura, porque aquele escravo, quando voltasse para o seu lugar, ele devia obedecer o seu senhor com humildade, sendo exemplo e brilhando a presença de Cristo, fazendo o que deveria ser feito enquanto escravo e da melhor maneira possível. Mas quando chegar dentro da igreja, o Senhor obedecia o escravo com relação a Deus. A Bíblia é linda. E se o Senhor não quisesse respeitar a unção do presbitério na vida do escravo, porque ainda não teve um encontro com Deus. Toda pessoa que resiste à autoridade não tem Deus ainda. Não sabe o que é isso ainda. Ai, pastor, eu senti seu coração agora, hein? O que está escrito em Romanos 13, de 1 a 7? Toda autoridade que há é uma afirmação. Toda autoridade que há é ministro de Deus. Põe lá, Romanos 13. Abre a Bíblia, por favor. Vamos fazer uns prolegômenos nesta manhã, ok? Prolegômenos do obreiro. O que é prolegômenos? Uma introdução prolongada. Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores. O que é isso aqui? É um mandamento. Toda a alma. Quem é a alma? Quem foi feito alma vivente aí? Toda a alma esteja sujeita às... Por que é aclaseado aqui, hein? Para as autoridades superiores. Porque não há, é uma afirmação bíblica, não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Aí ele vai falar das autoridades da sua época, as autoridades civis e etc. Agora, se as autoridades que estão sobre nós existem e Deus está nelas, por que isso? Qual é a intenção de Deus nisso? Organizar, evitar as maldades, as coisas erradas. Quando eu chego num lugar e vejo um policial militar, eu devo ficar mais seguro, sentir-me mais seguro, porque ele está ali e ele é feito para dar. Ele está ali para dar segurança. Mas se eu não estiver bem com a lei, e ver um policial militar, as perninhas fazem assim, ó. Sim ou não? Já viu uma pessoa sem carteira? Tá indo. Aí vê uma blitz. O coração cai da boca. Sim ou não? Aí o soldado os caras já sabem de longe, né? A pessoa está indo assim, aí vê a cena e fala assim. Aí vai falar com a pessoa, começa a gaguejar. Calma, dona, a senhora já está presa. Porque a autoridade, ela só é rejeitada para quem está errado. Quem está certo, a autoridade me dá segurança. É ministro de Deus para mim a segurança. Então, quando uma ovelha é ovelha de verdade, está perto do pastor, e o pastor é pastor de verdade, dá segurança, dá descanso. As ovelhas sabem que o pastor vai guiar a pastos verdejantes, águas tranquilas. Então é uma questão de consciência. E quem resiste a essas coisas, só de resistir é porque já está
mostrando que não é ligado a essas coisas. E acaba fazendo o quê? Trazendo condenação sobre si. Essas autoridades, por si só existirem, já é uma condenação para os que estão errados. Sim? Então, queridos, olha o quanto que Deus está preocupado com a terra fazendo todas estas coisas. Para funcionar esse corpo que nós somos igreja, precisa então de uma direção. E a direção vem das lideranças. Cada um de nós somos indivíduos e temos nossas particularidades. Aqueles que são chamados para liderar, geralmente no início, tendem a dar problema, porque eles querem fazer do seu jeito, porque eles são chamados para liderar. Da turma das primas, Ana Carolina era aquela que tinha preeminência, queria mandar em tudo. Não é desse jeito, não aceito porque é assim, e se não fizer eu não faço. Aquela coisa de criança. E geralmente o líder tem essa cabeça, só que ele vai ficando mais sábio para as palavras. Porque tem uma chamada de liderar. Não concordo assim. Se eu fosse pastor, não faria assim. Se eu fosse pastor, não fazia. Mas você não é. Então, aprenda com o pastor que você tem a aprimorar a liderança que Deus te deu. E quando você for líder, certamente vai aplicar isso. E certamente vai querer que os outros façam isso. Então, é uma questão de inteligência. Agora é hora de obedecer uma liderança. Depois será a hora de ser líder. E aproveite esse tempo no banco e fazendo as coisas que se deve fazer enquanto corpo de Cristo, para aprimorar a sua liderança, aprimorar o seu ministério, aperfeiçoar. E tenha uma cabeça de cristão. Aquilo que você está errado e descobrir nessa caminhada, abandone, não seja cabeça dura. Se a Bíblia não aprova, abandone, não seja cabeça dura. Deixe Deus te formar e remodelar. Quando chegar a sua hora, você será melhor do que o seu pastor. Amém? E melhor aqui do ponto de vista de trabalhar para Deus. Então, irmãos, nós somos cooperadores de Deus, cooperadores também da verdade, 3 de João 1:8. Nós somos trabalhadores que fazemos um serviço de verdade para Deus e na verdade. Na igreja atual, estão entendendo? Vamos fazer uns prolegômenos, né? Na igreja atual, de forma geral, diga, há 4 tipos de obreiros na igreja. 4 tipos de obreiros na grande seara. Faça assim, primeiro, o bom obreiro. Olha de lado, você vê se acha algum aí. Diga, segundo, o que você acha? O mau obreiro. Não olha não. Primeiro, segundo, terceiro, o falso obreiro. Quarto, o ex-obreiro. O bom obreiro é aquele que faz aquilo que nós estamos aqui iniciando falando. O mau obreiro é aquele que é chamado para fazer e faz relaxadamente. Não atende, não cumpre, quer do seu jeito, etc. O falso obreiro é aquele que veste-se, mas não é nem mau e nem bom. Ele é falso, não existe. O ex-obreiro é aquele que, sendo qualquer um destes, abandonou, deixou de ser. Temos ou não temos esses 4?
Ó, outra coisa que nós temos que entender, então, nessa questão de sermos trabalhadores, obreiros, uma igreja operária. Lembra da abelha operária? Dá para entender o que é, não é? Ó, fale comigo, disposição e disponibilidade. Quando somos chamados por Deus, temos que estar dispostos e disponíveis. Tem uma chamada? Disposição para isso. Aí eu pergunto nessa altura, nós somos chamados para ir ao mundo todo? Sim ou não? Pouca gente respondendo, eu quero que todos respondam. Se você pensa que não, eu quero que você responda não. Aqui não é uma pergunta que quer induzir você a responder o que eu penso, não. É o que você entende e pensa, ok? Nós, enquanto igreja, povo seu, eleito, nós somos chamados para fazer a obra de Deus? Todos nós? E será que Deus quer essa disposição nossa? Aí essa agora você não responde. Você está disposto e disponível? Não responda. Porque essa parte não é com boca. É você olhar o que tem feito. Qual tem sido a sua atitude diante ou mediante isso, dia a dia. Tanto na igreja, quanto na empresa que trabalha, ou na empresa que você é dono, ou na empresa que você, de certa forma, direta ou indireta, uma terceirizada presta serviço, na família que você está, que Deus te fez nascer nela, fazer parte dela, nas sociedades diversas que passamos por elas, né? A sociedade, a escola, a sociedade, os amigos que você criou, gerou, e vai. Porque nós somos uma grande sociedade que é feita de várias e pequenas outras sociedades. Na sociologia, vocês aprendem sobre isso. Um obreiro indisposto trabalha com má vontade e, por isso, não produz conforme a vontade de Deus. Verdade? Se ele estiver disposto, trabalha de boa vontade. Se ele estiver indisposto, o tempo demora a passar, os irmãos são enjoados. Isso só acontece no meu turno. Isso só acontece comigo. Não sei o que acontece, os irmãos viram a cara para mim, eu já estou por aqui. Porque está indisposto. E o irmão disposto? Releva tudo. Manda. Já viu que a gente crente pentecostal, né, Sarinha? Mas a Sarinha é pentecostal, não arruma desculpa para tudo e bíblica ainda. Já viu o crente pentecostal? Ele chega, o irmão vira a cara e fala assim, deve estar com um problema, tadinho. Sim ou não? E o indisposto? Aí, esses irmãos é falso. O cheio de Deus sempre tem uma desculpa para nem pensar mal do irmão. Ou eu fiquei sabendo que o irmão falou de você e tal coisa. Talvez falou, foi outra coisa, você entendeu errado. Porque ele não quer se contaminar e não quer atingir o outro. Está entendendo ou não? Qual desses você é? E para de pensar nos outros, pensa em você. Reflita sobre você. Eu estou refletindo sobre eu. Amém? Olha, onde não há disposição, boa vontade, também não há e não haverá resultados. Isso vale na empresa também. Os funcionários. Já viu que, irmão, mas que época de funcionários indispostos, pelo amor de Deus. Eu estava no Atacadão, aproveitando a liquidação total. Eu sou perseguidor de liquidações. Quando eu vou na Europa, que eu vou, só nas obras, né? Que eu vou passar perto de um outlet, que eu outlet, promoção, eu paro um pouquinho.
ver se é de verdade. Ó, eu estava no atacadão lá e fui pagar. Eu era o segundo da fila. Eu amo fila. Aí, a menina na frente tentando pagar e o negócio não vai. E eu. Aí ela falou, está demorando, demora assim mesmo? Não, é que eu estou esperando a menina vir aqui, não sei o quê. Aí eu olhei para cima assim, a luzinha não estava acesa. Porque quando chama alguém, liga a luzinha para... Aí eu falei, fala ou não fala? Não, eu vou dominar. Eu estou de boa, numa boa. Aleluia. Aí a mulher, mas está demorando, senhora, porque não sei o quê. Eu falei, não, é porque a menina... Aí ela olhou, a luz está... Aí a menina foi sair do lugarzinho onde ela fica lá, aquele balcãozinho. Aí ela foi, olhou, viu a luz. Parece que ela estava no slow. Aí, mas não é possível, ela está vindo aqui mesmo. Aí ela chegou, o que foi? Aí tinha que pegar um cartão, ela pegou o cartão. Já viu que os funcionários estão assim hoje? Verdade ou não? O que está acontecendo? Vocês já viram que a geração Z está tudo sendo demitido? Esse quer a coisa depressa, mas faz devagar. A geração alfa que está vindo aí, misericórdia, não sei o que vai acontecer com esse povo. Meu filho, você trabalha, põe força nisso. Põe vigor nisso. Põe os olhos, põe os ouvidos. Faça alguma coisa de verdade, com vontade. A Bíblia diz, no zelo, não sejais remissos. O que ele está dizendo lá? Se você vai fazer, faça com vontade. Já que vai fazer, faça com vontade. Então, você quer crescer na empresa que você trabalha? Estamos falando de obreiro. Obreiro é trabalhador em tudo quanto é lugar. Se você não for bom lá na empresa, não vai ser bom aqui também. Mas se você for bom aqui, você vai ser bom lá também. Então faça com vontade. Chega lá e põe a sua presença lá. Porque tem uns funcionários que chegam, parece que ele não chegou. Chegou. Oi. Bom dia. Falei, meu filho, volta. A hora que você acordar, você vem. Uai, não é não? Chega atrasado, só chega atrasado, não tem uns obreiros que só chega atrasado, não, porque hoje eu estava trabalhando, mas domingo, irmão, na escola bíblica, domingo, é aquele do Soneca 10x10, já viu? De 5 em 5 minutos, vrim, vrão, vrim, vrão. Pelo amor de Deus, põe vida na sua vida, põe vida, começa a correr, para de preguiça, põe vontade. Chega lá, o patrão olhar para você, você já está assim, onde que você quer que eu corro? Vai, manda. Falo, rapaz, pega o negócio para mim. Chega lá, ele mandou você buscar a chave de fenda número tal. Você pega uma mais para cima e outra para baixo. Fala, eu trouxe as 3, quem sabe você precisa, porque não vai dar certo. Você vai ser meu gerente. Ou não? Pelo amor de Deus, irmão, vamos lá. Uai, está sendo bom o nosso workshop? Faça algo a mais. Faça algo a mais. Aí me deram a meta de vender 30 quilos, venda 40. Eu cobri as metas do Bradesco, tudo. Só que eu achava ruim e bom. Achava bom porque ganhava os negocinhos, e achava ruim porque toda vez eles aumentavam, né, a meta. O ruim de cumprir meta é que eles vão aumentar. Nunca vi que povo é esse. E aí você mostra que quer, Deus mostra que usa. Vou falar, é a frase do Espírito Santo. Se você mostra que quer, Deus vai mostrar que usa. Araga, ei, vassai, arai.
Aleluia. E isso vai funcionar para o seu patrão. Se você mostrar que quer, ele vai mostrar que valoriza. Pastor, e se o meu patrão não mostrar que valoriza? Deus vai te valorizar. E isso é o mais importante. Então procure fazer além. Deus falou para Josué, ó, a hora que passar o Jordão aí, você faz um montão, um altar de montão de pedras, para as pessoas olhar para esse montão e saber que eu sou Deus, e saber da história, e etc. Aí Josué faz 2. Deus mandou fazer. Vamos, passa os limites, faça algo que alguém não está fazendo. Você quer chegar onde ninguém chegou? Então faça o que as pessoas não estão fazendo. Anima! Sacode aí esse irmão, fala, acorda, irmão, bora! Vambora! Está crescendo aí? Faz alguma coisa. Eu sou contador. Então faça o que os contadores não estão fazendo. Sou gerente, faça o que os outros não fazem. O irmão Cleomé é esperto, ele faz. Também, maturidade. Tem muito para nos ensinar, né? Então, se alguém vai ver que você está fazendo diferente, vai te valorizar. Amém? E assim na obra de Deus, você quer ser um obreiro que amanhã tem uma consagração também, é diácono, diaconisa, presbítero, evangelista, missionária, um pastor ou uma pastora, faça, não para que o pastor Lindomar veja, faça para que Deus veja. É Deus que consagra. Faça a diferença, ame os irmãos, mas não seja uma pessoa ativista, que faz, os irmãos, ativista do ponto de vista de Absalão. O Absalão foi lá para a porta do palácio, lá embaixo, se eu fosse rei, e as pessoas chegavam com necessidades, beijavam o rosto das pessoas, se eu fosse rei, qual que é o seu problema? Eu resolveria hoje. Até tomar o lugar do pai. Não faça isso, não seja ativista. Seja primeiro servo de Deus. O servo é aquele que obedece. Preste atenção, em nome de Jesus. O servo de Deus é aquele que obedece e pratica a palavra. O servo de Deus é aquele que adora a Deus de verdade, e louva o seu santo nome de verdade, e faz tudo para a glória do seu Deus de verdade. O servo é aquele que não questiona o seu Senhor, mas lhe obedece como o barro nas mãos do oleiro. E ele faz por amor e por prazer. E por causa disso, ele ajuda os irmãos. Ele vê, o Zé Iron está tentando abrir a porta e não consegue. Mas nenhum diácono está vendo isso. Não, você não tem que falar nenhum diácono está vendo isso para ajudar ele. Você tem que ir lá e ajudá-lo. Tem alguém subindo na escada aqui, né? Eu sou muito observador. Aí está subindo na escada sozinho. A escada está lá, ninguém está segurando. Nossa, se um diácono precisava de ir lá segurar. Não, você vai lá e segura. Seja voluntário. E se alguém falasse, nossa, você vai acabar sendo diácono. Não, mas não estou fazendo para isso. Estou fazendo porque o meu irmão precisou. Você faz tudo nessa igreja e o pastor não te vê. Graças a Deus. Bate palma. Está batendo palma por quê? Porque o irmão falou que o pastor não está vendo ele, e essa é a questão. Não estou fazendo para o pastor ver. Embora eu quero amar e servir o meu pastor também como meu líder. Quero amar e servir os meus irmãos como meus irmãos. Mas eu estou fazendo para que Deus veja que eu tenho interesse de fazer para a glória dEle. E isso só faz quem na verdade tem disposição. Tenho certeza que vocês vão ser melhores funcionários do que já são, a partir dessa palavra. Não, mas eu já faço muito bem, e eu tenho certeza que vai fazer melhor ainda. Porque essa é a questão. Nós devemos ter destaques
porque somos de Deus. Então as pessoas estão vendo Deus em nós, ok? Então, o obreiro indisposto é sempre vagaroso. Você tem paciência para esperar os vagarosos? Não dá uma coisa. A gente que faz, eu vejo a irmã Lésia foi conosco para a obra missionária lá, nas nossas obras missionárias, a irmã Leslie, olha o tamanho, né? Aí, a malinha, a bolsinha dela, a caravana aqui, ela. Falei, onde que ela vai? Passa e chega na frente, vamos fazer. Tá no DNA. Né? Eu vou andar nas ruas e as meninas falam assim, papai, espera. Mas eu quero chegar logo. Negócio de ficar. O slau. Fala para o seu irmão isso, fala. Sai do slau. Faça logo, vai com vontade. Aí tem uns irmãos que falam, nossa, o dia passou, não deu tempo nem de fazer as coisas, mas ficou conversando o dia todo. Já os irmãos sabem aqui, né, quando a gente está fazendo reforma, né, Mr. Paul? Fazendo reforma aqui, os irmãos estão lá, aí os irmãos param o rodo e falam, pois é, e falar de Deus é bom demais, né, contar testemunho. E aí eu estava aqui na igreja, falei, mas irmão, dá para você conversar fazendo, não é? Conversa fazendo, faz alguma coisa e prestando atenção, porque a gente pode ser produtivo. Um contador uma vez, que não é aquele indivíduo que está ali abençoado, um outro, chegou para mim e falou sobre a questão, né? Eu não estou tendo tempo, porque eu tenho que fazer isso aqui. Eu falei assim, você já parou para pensar e para refletir, quanto tempo você gasta parando e conversando com as pessoas, igual você parou aqui para conversar comigo? Quanto tempo você está aqui? E eu doidinho para ele ir embora logo, que eu tinha outras coisas para fazer. Já viu quando alguém está conversando, você está querendo... O Gessé me ensinou, lembra do Gessézinho? Pastor, o senhor olha para os pés da pessoa. Se ele tiver com os pés apontados para o senhor, é que ele está tranquilo, não quer ir. Mas se um pezinho estiver virando para a direita, o senhor pode dispensar que ele está querendo ir embora. E não é verdade, irmão? Aí eu falei para ele, você já parou para pensar nisso? Porque o camarada gasta com pessoas e coisas que não têm a ver com aquilo que ele está fazendo, às vezes uma hora dá para fazer muita coisa, ainda mais na contabilidade, se você for aquele aplicado que deve ser. Aprenda a remir o seu tempo, a aproveitar o seu tempo, a usar o seu tempo. Aprenda a administrar suas saídas. Você vai sair do seu lugar onde está, não é? E vai ter que buscar algo lá na Jaiara, certo? O que um bom obreiro, e nós estamos falando de obreiros de contextos gerais, vai refletir para estas saídas? O que mais que eu preciso nesse trajeto? Onde mais eu posso passar e aproveitar esse itinerário? O que eu posso adiantar? Então você vai gastar uma gasolina só, ou né, a sua energia de bicicleta só, mas você vai gastar um trajeto para fazer várias coisas, antecipar coisas, e pronto. Aí eu tenho que comprar, mas eu tenho que comprar isso depois de amanhã. Comprar hoje, aproveita o trajeto, vai economizar gasolina, vai economizar tempo, vai sobrar mais tempo para você fazer coisas importantes. Você está ocupado com o quê? Das 18 às 18, das 8 às 18, eu estou ocupado em trabalhar na marcenaria. Então, você ocupe com a marcenaria de verdade, não misture. Mas durante o meu almoço eu posso fazer tal coisa. Tudo bem, faça, mas enquanto estiver ali, ocupe só com aquilo. Tenha prioridades. Se você bagunçar as coisas, você vai começar a fazer muitas coisas e não vai concluir com rapidez. Acorde de manhã e faça uma lista de prioridades.
Você levanta de manhã, preste atenção. Não, pastor, eu sou dona de casa. Também. Levanta de manhã, diz, o que eu tenho que fazer hoje até tal hora? Tais coisas. Então, essas 5 coisas eu tenho que fazer até meio-dia. Então, você vai pegar as 5 coisas e separá-las e vai colocar em ordem de prioridades. O que é mais importante? Até a menos importante das 5. E você começa a primeira e conclui, a segunda e conclui, a terceira e conclui. Não misture. Ok? E faça. Você vai fazer mais rápido, mais coisas do que imagina. Tem que ser. Se nós fizermos isso bem lá fora, vamos fazer aqui dentro. Se fizermos bem aqui dentro, vamos fazer lá fora. Já observou que tem pessoas que começam cantando na igreja e vai e ganham o mundo inteiro desviados? É errado, sim ou não? Claro que é, né? O Elvis Presley ganhou o mundo inteiro, mas ele adquiriu a voz e o talento na igreja. E ele foi se perdendo. Então eu quero dizer com isso o que você faz de melhor na igreja, e você vai usar isso para fazer também no mundo, no sentido de trabalho, não misture uma coisa com a outra. De todo jeito lá você é consagrado e é para a glória de Deus e não faz coisas erradas. Quero ouvir um glória a Deus. Você lá fora é de Deus e não faz coisas erradas, não compactua com injustiças. Você é de Deus. Então, o obreiro indisposto é sempre vagaroso, descuidado, negligente e por isso mesmo corre o risco de ser desqualificado por Deus. Vamos lá lembrar Romanos 12, 11. Já citei aqui. Romanos 12, 11. Abram lá. Não sejais vagarosos no cuidado. Outra versão, no zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Amém? Amém? Então hoje eu estou escalado na porta. Seja fervoroso. Adore escalado. Seja servo escalado. Porque Deus não nos chamou para ser diácono, Ele chamou para ser servo. E o servo Ele usa para ser diácono. Entende a ordem? Então, também, se não for para fazer bem feito, é melhor não fazer. Tudo que fizermos para Deus deve ter a marca da excelência, não da negligência. O que eu disse? Tudo que fizermos para Deus deve ter a marca da e não da. Medite sobre isso. Como é que está isso? Olha o que diz Jeremias 48, 10. Jeremias 48, 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. Outra versão, relaxadamente. E maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Fazer, se nós vamos fazer, faça com vontade. Até para trair Jesus, negar Jesus, vender Jesus, Jesus pediu pressa. Falou para Judas, o que tem que fazer, faça logo. Para desse negócio de, faça logo. E a Bíblia diz, quem é sujo, suja mais. Mas quem é santo, é uma coisa de fazer. Ali em Apocalipse é um imediatismo. E é algo que não dá tempo mais.
que o sujo continuaria sujo e o limpo continuaria se limpando, porque não havia tempo mais de corrigir, devido ao imediatismo de tudo que estava para acontecer. É uma coisa de urgência. Melhora, meu irmão, Deus vai te dar crescimento. Melhora, você vai chegar em lugares mais altos. Melhora, você vai chegar em lugares mais distantes. Glória a Deus mesmo. Deve haver no coração do obreiro a disposição de gastar-se completamente para Deus. Segundo aos Coríntios 12:15, vamos ler? Segunda aos Coríntios, folheia a Bíblia, pega a Bíblia, descruza os braços, pega a Bíblia. Vamos, entra no culto. Fervor, vontade, no zelo não sejais remissos. Segundo aos Coríntios 12:15, folheia, vai, isso, muito bem. Atos, Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, relação, direção. Muito bem. Como é que fala, presbítero? Eu de boa vontade, farei o quê? Duas coisas, eu vou me levar a gastar e eu vou me deixar gastar. Aí eu lembro da irmãzinha querida e amada, lá em Samambaia, em torno de Brasília, e eu fui pregar na igreja lá, do pastor dirigente Queiroz, e eu fiquei na casa desses amados irmãos, o irmão chamava Orlando, e ela chegou para mim contando um testemunho, nós estávamos ali falando coisas de crente, testemunho de crente, e chegou a altura dela dizer, pastor, chegou umas irmãs para mim, porque eu fazia a comida da igreja sozinha, aquelas panelas muito grandes, tanta coisa para fazer, e umas irmãs chegaram para mim, irmã fulana, a senhora não precisa de ser assim, a senhora não precisa de fazer isso, a senhora sozinha, a senhora tinha que falar com o pastor, a senhora tinha que exigir que irmãs viessem aqui, não sei o que, falou, e ela olhou para as irmãs, com os olhos cheios de lágrimas, e disse a elas, eu nunca fiz nada para o meu Senhor, e agora eu estou tendo a oportunidade de fazer, para mim é um prazer estar aqui fazendo. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma, se mais vos amo, serei menos amado. Ainda que eu seja menos amado, eu vou fazer. Você está se deixando gastar ou está reclamando de que está passando do limite? Qual é a sua compreensão sobre a fé e servir a Deus? Paulo falou assim que ele até chegava a fazer o quê? Esmurrava o corpo. Para que ele estivesse no trilho de Deus e não perdesse a salvação. Não perdesse a direção. Não perdesse tudo que estava fazendo. Nós estamos muito preguiçosos para servir. Qualquer coisa, não por causa disso, não por causa daquilo. Não é verdade? Vamos reagir? Ou vamos esquecer o que nós aprendemos já nesta manhã? E vamos continuar vagarosos? Ou nós vamos reagir? Depois nós vamos falar de sacrifício, para você entender o que é de fato sacrifício. Olha aqui, meus queridos. Além da disposição, que o obreiro tem que ter disposição, ele tem que ter o que mais? Disponibilidade. Além da disposição, não pode faltar disponibilidade. Trabalhar para Deus não pode ser um hobby, um passatempo, uma distração, mas uma prioridade. Diga, trabalhar para Deus deve ser minha prioridade. Sim ou não?
O obreiro deve estar sempre disponível para Deus. Eu posso dizer assim, a igreja deve estar sempre disponível para Deus. Aí você me pergunta, por quê, pastor? Porque ela é o corpo de Cristo. A expressão eis-me aqui significa rinene no hebraico, significa eis-me aqui, custe o que custar, aconteça o que acontecer, apesar da minha opinião, eis-me aqui. A presença do obreiro no culto deve ser encarada como um sacrifício oferecido a Deus. O que não deve ser entendido como algo doloroso, penoso, e sim como algo extremamente agradável. Agora entenda, o termo sacrifício é a junção, escreve aí se você puder, e é bom que você traga caneta e lápis para fazer anotações e papel. O termo sacrifício é a junção de duas palavras, sacro mais ofício. Trata-se, portanto, de um ofício sagrado. É o nosso culto racional. Então, quando eu me sacrifico, é um culto, é um serviço. Quando Paulo disse a Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, 2 Timóteo 2,15, a parte A, significa, procura estar sempre disponível para Deus. Se eu me mostro, pastor Marcelo, eu procuro mostrar-me para Deus aprovado, então é porque Ele pode me usar a hora que Ele quiser. Alguém chega para mim e diz, pastor, o que eu faço? Deus falou que quer me usar, e que Ele quer, e eu vou fazer, Ele vai fazer, então o que eu faço? Fica cheio do Espírito Santo e pronto. A hora que chegar a hora, Ele vai te tomar. Você tem que estar pronto. Então, procure apresentar-se para Deus aprovado. Então, disponível. Nenhuma ocupação terrena pode privar-nos desta disponibilidade. Está entendendo? Nenhuma ocupação terrena, por mais que seja a ocupação tal, pode nos privar desta disponibilidade. 2 Timóteo 2,4, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Não se embaraça. Então preste atenção em nome de Jesus. Você vai ter um emprego, esse emprego vai te embaraçar com Deus? Se vai, não é de Deus. Se essa proposta na empresa que você tem, no departamento que você gerencia, é uma proposta que vai beneficiar o departamento, mas você se embaraça, não aceite. Você tem que continuar sendo livre em Cristo. Você tem uma responsabilidade diante de Deus e da sociedade e diante do inferno, de ter uma boa reputação. Pense bem. Ok? É claro que há obreiros que têm suas atividades profissionais e que delas depende sua sobrevivência. Estes devem buscar se organizar de tal maneira a seu tempo, para que haja maior disponibilidade possível para trabalhar na obra de Deus. Estar disponível para Deus implica pontualidade nos compromissos da igreja e pontualidade como igreja. O culto começa 10 para, eu chego 15 para.
20 para, dependendo da minha disponibilidade, eu chego 40 minutos para, porque eu quero orar meia hora, eu quero me preparar meia hora. Antes de sair da sua casa para ir para a igreja, e eu vou falar de 2 saídas, veja como você está vestido. Se estas vestes não vão escandalizar os irmãos, se esta veste é uma veste que agrada a Deus, se esta veste você está vestindo para sentir-se bem e para que a sua família também sinta-se bem. Antes de você ir trabalhar numa empresa, no lugar que você trabalha, veja se você se veste bem para tal, como uma serva, como um servo de Deus. Eu estou falando vestes tanto para o homem quanto para a mulher, irmãos. Ok? Veja se isso está adequado para tal. Ok? Não deixe que as pessoas da empresa que sabem que você é cristão, encontre diferenças em o crente da igreja e o crente da empresa. Está entendendo? Você concorda? Então, antecipe sua chegada tanto na igreja, quanto antecipe na empresa. Chegue mais cedo, consagra seu dia a Deus, na medida da sabedoria, né, daquilo que tem na empresa, de perseguição, etc., mas consagre. Chegue lá, organize a sua mesa. Já que chegou antes, primeiro organiza tudo, veja as prioridades, limpa a mesa, limpa o seu lugar, que o seu lugar seja agradável. Que se o seu patrão chegar ali, ou o presidente da empresa, que ele veja a diferença na sua mesa, na organização, no seu departamento, a maneira que você dispõe as coisas. Chega antes, organiza tudo, porque aí você vai saber onde está cada coisa. Seja prudente, seja excelente, seja alguém que verdadeiramente é operacional. Amém ou não? Olha, Evangelho de João 5,17, mas Jesus lhes disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Eu não quero acrescentar a palavra e nunca vou fazer isso, mas eu quero que você entenda o que Jesus está dizendo, o que nós podemos dizer aqui. Diga assim, meu Pai, o Deus que está nos céus, trabalha até agora. Meu Jesus Cristo, meu Salvador e Senhor, trabalha também. Eu também vou trabalhar. Faça alguma coisa. Já viu o preguiçoso? Deus manda ele, ô preguiçoso, vai ter com a, ô preguiçoso, vai ter com a. Primeiro Deus está tirando o orgulho nosso, né? Sim ou não? Olha para baixo, vai lá embaixo, arruma o seu zoinho para ver a formiguinha. Está tudo trabalhando. Vai trabalhar então. Se você cada dia, irmão, o governo está falando de reduzir a jornada do trabalho. Esses governos aí, né? É bom demais, né? Meu Deus, o povo precisando trabalhar. E ele quer reduzir, irmão Cleomar. O que o senhor acha? Trabalhar só terça, quarta e quinta. Irmão, quanto mais colocar preguiça em nós, mais preguiçoso a gente vai ficar. Ou não? Já viu quando você tira férias? A férias, o Favarão, tem 2 períodos terríveis. Quando passa a emoção das férias, que a gente que trabalha, a emoção das férias é a primeira semana. Na segunda semana, você... Eu fico assim, eu tenho que fazer alguma coisa, Jesus amado. Ainda mais quando eu vou para férias e está num lugar que eu tenho que ficar trancado, pelo amor de Deus. E aí tem um primeiro período da angústia, quando para o normal, que você descansou um pouco, não descansou tudo, mas agora está incomodado, porque você não está fazendo nada. Aí esse é o primeiro período da crise.
nas férias, né, Valfredo? Aí os peixes já não interessam mais. Meu Deus, como é que está a Grossales? Né, e tal, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí a igreja, quando nós voltar, aí minha vice-gerente começa a nós fazer anotação, quando voltar a fazer isso, fazer aquilo. Mas aí você corre num problema sério também. Você continua não fazendo nada, você vai acostumar com isso. Então aproveita a hora que você está andando para lá e para cá e volta logo. Porque senão você vai dormir. Uma vez eu fui umas férias para a Bahia, alguns anos atrás, e eu peguei a mania de dormir depois do almoço, pelo amor de Deus. A hora que eu voltei para a ativa, a hora que dava 1h da tarde, com sono, falei, não vou deitar, eu não quero isso para mim não. E não deitava. Então, fuja da preguiça, você precisa ser operacional, você tem que ser um trabalhador, você tem que ser guerreiro. Usa a noite para dormir e descansar, e o dia para trabalhar. Está gostando ou não? Os adolescentes estão gostando dessa parte do... Tá. Ainda bem que eu sei. Adolescente a gente sabe quando tem problema. Eles parecem que as lagartixinhas, que fica transparente. Você vê as veinhas nas lagartixinhas. Aqui está tudo moreninho, graças a Deus. Deus abençoe. Aleluia. Então, irmãos, queremos que Deus trabalhe para nos abençoar, mas não trabalhamos para Deus. Não é um preguiçoso? Às vezes não temos tempo ou só fazemos alguma coisa na igreja quando sobra algum tempo. Deus não quer isso. Deus quer o melhor do seu tempo. Reserve um tempo para Deus. E saiba que 1 Coríntios 15:58, DCM, nós vamos encerrar com esse aqui. 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Paulo está escrevendo para quem? Para a igreja, não é para os obreiros somente. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Haverá recompensa. Existe um livro no céu, entre outros, que é o livro das obras. Tudo está escrito nele. Fique sobre os pés. Valeu a introdução? Quem quer fazer o workshop, quero ser obreiro de valor? Louvado seja Deus. Vamos orar. Preste atenção, por favor. Vamos orar. E não vai adiantar nada se você não tomar decisões. Eu li a carta de Pedro aqui, nós vamos depois entrar falando um pouquinho sobre estes versículos, irmãos. Mas duas coisas importantíssimas para isso, na introdução da nossa leitura, de 1 de Pedro 2, são dois verbos aqui, deixar e desejar. Deixando toda a malícia, etc, etc, etc. E desejando como um leite. Uma criança que quer aquilo que é puro. Então, esses dois verbos, deixar e desejar, tem que estar em nós, nesta workshop. E tem que nos dirigir para frente. Vamos deixar o que é preciso. Vamos deixar o que a gente sabe. Vamos deixar, irmãos, o que nos atrapalha, os embaraços. Vamos deixar aquilo que dentro de nós também nos atrapalha, arrogâncias, ignorância, ficar brigando com aquilo que a gente sabe que não deve brigar. Deixa. E agora faça o quê? Depois de deixar faça o quê? Deseja. Faz o quê, irmão? Desejar. Deseja com o interior, com a alma, com o ser. Deseje de tal maneira que, se você não estiver fazendo, isso te constranja.
diante de Deus. Estou falando e sentindo uma guerra espiritual. Não deixa o diabo te atrapalhar não, pelo amor de Deus, isso é uma verdade. Senhor, é verdade ou não é? Podemos alguma coisa contra a verdade? Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segundo aos Coríntios 13, 8. Então, tome essa decisão. Pare de olhar para o lado e preste atenção. Tome essa decisão. É importante demais para os perdidos. É importante demais para os afastados. É importante demais para uma igreja que quer ser igreja em movimento. É importante demais para as pessoas que estão próximas da sua vida. É importantíssimo para você mesmo. Se encha de Deus. Levante-se para Deus. Erga-te para Deus. Não faça nada relaxadamente, nem na igreja, nem no secular. Faça tudo com vontade, com as duas mãos, com os dois pés, com os dois olhos, com entendimento, com dedicação. Saia do slow, vai correndo fazer. Amém? Amém ou não? Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, repreendendo toda a fúria das trevas e decretando a falência de toda e qualquer oposição maligna, de toda e qualquer oposição física e espiritual, caiam por terra estas oposições, em nome de Jesus Cristo. A minha irmã, o meu irmão, esta pessoa, seja renovado agora, para viver como um bom obreiro, como uma boa obreira, como igreja que faz para Deus com alegria, com disposição, com disponibilidade. Aleluia. Assim traga, Senhor, para estes que sejamos dispostos e disponíveis. Baraço comanaia, repreenda a preguiça espiritual, as ações do mal, em nome de Jesus. Levante suas mãos e receba graça. Receba graça. O maior obreiro de Jesus Cristo, Paulo disse: pela graça sou o que sou. Receba graça. Receba graça. Eu quero graça, Senhor. Eu quero graça. A tua graça nos basta, Senhor. A tua graça me basta. Me dê graça, Senhor. Dê graça aos meus irmãos. Receba graça. Receba graça. Receba graça. Receba graça. Para ser um melhor obreiro, uma melhor obreira. Para ser um melhor funcionário, uma melhor funcionária no secular. Para ser um melhor diretor, um melhor gerente, um melhor dono de empresa, um melhor empresário, um melhor autônomo. Receba graça, receba graça, receba graça, receba as bênçãos em nome de Jesus. Amém e amém.